Começando mais um Mesa dos Notáveis, para você que nos acompanha na Vinha e, claro, sempre deseja um tema relevante. Nós não estamos aqui para falar de nada além daquilo que tem acontecido. Eu quero agradecer de coração as participações, esse período, que nós estamos voltando de férias. O pessoal mandou, inclusive, muitas sugestões para mim. Então deixa eu agradecer cada um de vocês que nos acompanham, sugerem, interagem e, principalmente, escutam o nosso programa para poder receber notícias, opiniões e, por que não, conhecer novas histórias e experiências. Hoje comigo, Cícero Goulart, advogado especialista em direito do consumidor e também o direito digital, e ele é membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor da OAB. Como conselheiro seccional também da OAB Goiás, hoje nós vamos falar aqui de uma das leis que recentemente recebeu a sua sanção. É a lei que inclui aí, a penalização por cyberbullying, bullying no Código Penal. Existe aí uma inclusão no Código Penal e eu quero entender as nuances de tudo isso, mas não sem antes cumprimentá-lo. Dr. Cícero Goulart, obrigado pela presença mais uma vez. Bem-vindo, amigo. Guilherme, um prazer estar aqui novamente com os ouvintes da Vinha, e uma lei maravilhosa, já antecipo, que é a preocupação do Estado com a criança, com o adolescente, com o pré-adolescente, que inclusive a Vinha, a Igreja Videira, tem um trabalho excelente com as próximas gerações. Então, nesse mundo cada vez mais violento, cada vez mais não tolerante, menos empático, uma lei que vem realmente, estão de parabéns o Poder Legislativo, o Poder Executivo por essa iniciativa. Inclusive, Cícero, só para a gente entender, já era penalizado difamação, nós já tínhamos aí pesos na lei para poder tirar de uma pessoa que fez uma mentira, uma calúnia, esse direito. Então nós sabemos que se a pessoa fica usando reiteradamente as redes sociais para fazer calúnia, ela vai ser penalizada mesmo antes de sancionar essa lei, né? Exatamente. Então, nós já tínhamos ali definido no Código Penal, para fins dessa intimidação, dessas ofensas à personalidade, alguns crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. A calúnia é quando eu imputo a alguém falsamente um fato definido como crime. O Guilherme matou, roubou, então esse é um fato definido como crime. Eu tô te falando que você fez e você não fez. A injúria é quando eu te chamo de algum palavrão, alguma coisa, e você se sente lá no seu interior, é subjetivo, eu me sentir ofendido. E a difamação é quando eu te exponho algum fato que você, ainda que verdadeiro, mesmo que verdadeiro, de forma vexatória para te diminuir. Então já tínhamos esses crimes contra a honra, mas não tínhamos um tipo penal específico para aquela conduta reiterada. É importante estar falando. Então o bullying não é a gente tá na discussão, falou seu careca, falou seu quatro olhos, você tá gordinho e tal, não. É aquela conduta reiterada de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que reiteradamente, no ambiente físico, presencial ou virtual, fica ofendendo e intimidando as pessoas. Então essa conduta agora foi tipificada, ela é punida criminalmente, e nós vamos estar falando sobre isso. Quando no ambiente virtual, a pena inclusive é muito mais pesada. Sim, e para entender então a diferença de pesos, presencialmente no ambiente de trabalho, por exemplo, no ambiente de escola, e virtualmente nas redes sociais, todas elas conhecidas, Instagram, Facebook, YouTube, qual que é a tipificação e por que pesos diferentes? A interpretação que eu tenho, como uma lei nova, sancionada agora segunda-feira, foi que ela quis realmente diferenciar esse pegar no pé entre adolescentes, ainda que a conduta, criminalmente, a pessoa só é punida a partir de 18, ela quis diferenciar para o cidadão em si, para o menor, para o maior de idade, essa em ambiente presencial. Ela atenuou, porque a pena é só multa. Então, se tiver ali o bullying mesmo, não é pegar no pé, reiteradamente, tô sempre te chamando de gordinho, de careca, de algum fato que te diminua publicamente, uma pessoa ou um grupo de pessoas, tanto para quem está falando como para quem está sendo ofendido. Pode ser uma pessoa individual ou em grupo. É só multa. Já em ambiente virtual, online ou ao vivo, como a repercussão é muito maior, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Então, assim, a porrada é mais forte. Pessoa que usar a rede social, vamos supor alguém que tem potência, muitos seguidores, aquela visibilidade diferenciada. Multa maior. Instagram, tô no YouTube, na live, nos comentários, coisas. Tô no ambiente de jogos online, O pessoal que joga muito jogo aí, tô lá, começa a ofender, começa a bater boca reiteradamente, sistematicamente. Tô no WhatsApp, num grupo do WhatsApp. A questão é pesada, de 2 a 4 anos, a lei veio rigorosamente, eu acho que é para separar essas situações de cotidianas do dia a dia de uma questão mais devastadora para a pessoa e para a sua família. Doutor Cícero, isso é uma evolução, claro que com a sociedade indo para o mundo virtual, a lei também vai migrar para poder regulamentar aquilo, mas uma pergunta, teve um fato em específico que levou à sanção dessa lei? Alguma coisa que o Senado ou a política em si colocou como norteador para isso?
Olha, nós já tivemos vários casos em que a gente sabe que isso acontece reiteradamente, é uma preocupação com os sistemas de educação e de ensino sobre isso. Sim. E em alguns momentos é até saudável, para a gente não ficar chato demais a sociedade. Mas tem alguns casos que extrapolam, sim, e ofendem sistematicamente e não podia passar despercebido. Então, na verdade, foi uma evolução de discussões de muita gente vem discutindo sobre bullying, cyberbullying há muito tempo. E eu acho que alguns fatos importantes e recentes, a gente estava falando aqui no intervalo sobre aquela questão da Choquei, eu acho que fatos como esse, eles ganham magnitude nesse momento. Então, algumas leis que estavam estagnadas e tal, voltam a ter uma força maior e criam uma facilidade, um ambiente mais propício da gente trazer aquela preocupação. Falou, cara, chega, já deu, tá na hora da gente punir criminalmente mesmo quem faz isso. Passou, não é brincadeira mais. Tem alguns fatos, algumas situações em sociedade que a gente tem que trazer sanções administrativas, civis e criminais. Então, eu acho que tem sim, como o fato da Choquei. Uma coisa legal, até abrindo então aqui para o ouvinte, né? O fato da Choquei é porque é uma página de muitas outras que divulgou a história de uma garota que era falsa, que ela possivelmente estava se relacionando com o comediante Whindersson Nunes. Aí a garota, né, veio a tirar a própria vida, tudo isso teve uma repercussão nacional e, claro, né, colocaram a página que deu maior visibilidade para o caso como a responsável, mas não somente a página, né, que de fofocas, como outras que também participaram aí da divulgação dessa notícia falsa. Claro que não foi um fato isolado, mas nós temos uma certeza que existe uma necessidade de responsabilizar quem divulga algo, inclusive de cunho pessoal, né? Então, essas páginas de fofoca, elas costumam sempre se utilizar da vida alheia e, claro, privada, para poder ganhar visibilidade, likes e, consequentemente, dinheiro, até porque essas páginas ganham muito bem, com publicidades e etc. Então, doutor Cícero, nesse caso, não se aplica a lei do cyberbullying ou bullying. O cyberbullying ou bullying é para uma pessoa e não para uma empresa. Primeiro, temos que lembrar, são várias coisas aqui, vou tentar responder resumidamente. Sim. Primeiro, a responsabilização de pessoa jurídica, se eu não me engano, só existe na seara criminal para crimes ambientais. Essa é a primeira situação. Segunda questão, um crime novo, um novo crime criado, ele só é válido aquela lei a partir do momento que foi criado. Então a lei retroage ou pega fatos pretéritos só para beneficiar. Então se eu crio uma lei criminal que vai beneficiar a pena, regime de pena, aí eu aplico retroativamente, não. Então só da data, então de segunda-feira agora, se não me engano dia 15, é que vão valer essa lei do cybercrime. Embora pode ser enquadrado em outros crimes, como nós falamos aqui, injúria, calúnia, difamação e outro tipo de crime. Sim. Nós temos então essa situação. Para esse fato da Choquei não se aplicaria essa nova lei, mas pode-se verificar para os comentaristas, para quem replicou, de alguma forma atingiu a família e trouxe esse resultado morte lamentável, realmente pode se aplicar. Então, o meio de comunicação, a página Choquei, ou seus administradores, eles podem ser responsabilizados administrativamente, civilmente e, no caso, até criminalmente por algum crime. Entendi. Quando a gente vai estudar o crime, a gente estuda tudo, né? O fato, olha, essa menina estava com depressão, estava com uma doença. As páginas de fofoca, como você diz, ela inventa fatos verdadeiros e mentirosos, tal, para ganhar audiência, tudo. Mas tudo tem responsabilização. Então, tem que individualizar essa pena, tem que investigar e eu acho que tem que ter punição. Você me permite aqui, só indo passando, agora eu não acho que tem que ser regulamentada a mídia por caso, por esse tipo de fato que é totalmente lamentável. Claro. A gente não pode pegar um efeito isolado desse e tratar a causa pelo efeito e por um efeito isolado e pelo um clamor e falar agora vamos fazer por uma situação específica. Concordo. Inclusive a mídia livre é muito importante, é muito necessária, né? Mas esse caso realmente é lamentável e triste. Sim, e inclusive até para dizer, né, que assim, nós estamos falando de uma lei nova e nós vamos descobrir com o caminhar dela como que será. Mas todo mundo tem medo de uma única coisa, censura. Então vamos dizer de 2 anos, e por que não citar esse ano, 2024 é ano eleitoral, então vai haver algum tipo de efeito dessa nova lei com a campanha, porque ninguém duvida que a internet é uma das ferramentas principais da política. Uma bazuca. É uma bazuca. Você tem ali, inclusive, maior potência na internet. Nós tivemos um candidato aqui em Goiânia, a vereador, que ganhou só fazendo propaganda na internet, né? Você não via propaganda dele em nenhum lugar. Tinha aquela gratuita eleitoral, mas fora essa, ele não pagou. Tivemos o presidente, que a maior plataforma dele foram redes sociais. Com toda certeza. E até, inclusive, é motivo de comparação, né? Então, o atual presidente faz uma live num podcast, atinge 1 milhão. Aí a pessoa fala, uau, que potência. Aí, na época, o atual presidente, né, faz uma live num outro podcast, 6 milhões ao vivo. Então, peraí, quem tem mais força política?
tudo isso vai sendo utilizado na política, né? Vai ter influência a lei que acaba de ser sancionada do bullying, do cyberbullying na política de 2024, doutor? Com certeza, com certeza. Se for quero lembrar, o bullying aqui, a lei define como uma prática, um constrangimento ilegal, está inclusive dentro do crime de constrangimento ilegal que já existia. São novas modalidades, é uma inserção do artigo 146A do Código Penal, que se de forma alguém ou um grupo de pessoas sistematicamente, reiteradamente faz isso, ele pode ser criminalizado tanto na lei do bullying, do cyberbullying, como nas leis também eleitorais. Porque a gente sabe que no jogo político vale tudo, e depois inclusive se abraça, às vezes se tornam amigos, mas para atingir o poder, eles fazem de tudo. Então, claro, nós temos leis aí na seara civil, nós temos leis eleitorais e nós temos leis criminais que para o ambiente político ela vai servir também. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. Aqui comigo o Dr. Cícero Goulart, que é um especialista nesse assunto, tanto do direito do consumidor como do direito digital. E como membro da comissão da OAB e do direito do consumidor, eu quero saber o seguinte: se as regras estão sobre opinião, né, e muitas vezes sobre ataques, elas estão cada vez mais rebuscadas, eu quero entender se existe um perigo de que em algum momento isso se torne censura. Aí eu quero a opinião de um especialista que, claro, lê a lei e não fica só nessa opinião geral. Porque o senso comum nós temos muitos para dizer, mas afinal, quem é que pode realmente ser censurado ou não, e se isso é uma possibilidade? Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis volta falando sobre a lei que foi sancionada nessa semana, na última segunda, sobre o bullying e o cyberbullying, colocou aí como parte do Código Penal. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com Mesa dos Notáveis, hoje falando sobre a nova lei sancionada do bullying, do cyberbullying, como a lei está sendo conhecida, mas claro, existem muitas nuances que incluem aí, tanto no Código Penal, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Comigo o doutor Cícero Goulart, que vai me ajudar com o tema, já tem colocado na mesa aqui muitas coisas importantes para eu e você. Nós somos brasileiros e precisamos entender da legislação para, enfim, utilizar essa ferramenta poderosa a nosso favor. Doutor Cícero, a gente brincou aqui no intervalo, mas é uma verdade, tem um personagem bíblico que recebeu um bullying e parece que a lei do céu agiu rapidamente, né? Mais severa que a lei do... Bem mais severa. Por isso que morte instantânea. Pensa nisso. Pra quem não sabe a história que a gente tá citando, é do profeta Eliseu, que os jovens seguiam atrás dele dizendo careca, careca, chamando o profeta de careca. E o profeta dá um aviso, eles não acatam o aviso, e aí Deus manda uma ursa. E a ursa dá um fim nos jovens ali, né? Mais de 40. Almoça os jovens, né, doutor Cícero? E ali eles tiveram um entendimento do que é o bullying e a punição dele. A consequência do bullying humano e espiritual é séria. Então vamos nos ater aí aos bons modos, pessoal. E é engraçado, doutor Cícero, que a gente não imagina, mas tem pessoas que fazem pequeninos tropeçar por causa do bullying, né? Eu vou dar um exemplo. O jovem, ele não quer se envolver antes da hora num relacionamento. Num namoro. Não quer porque tá certo, não é a hora ainda, né? Um jovem de 10 anos, de 11 anos, isso é uma criança, não pode se envolver com isso. Mas aí na escola existe o bullying, né? Ah, ele é mariquinha, ele é mulherzinha. Não gosta disso. Tá vendo? E aí esse bullying pode atrapalhar a vida inteira desse garoto. Ou de uma menina, seja lá como for esse bullying. Então a lei, ela agrava esse tipo de atitude, doutor Cícero. Demais. É importante estar falando que essa nova lei, conhecida como a lei do bullying, ela traz esse tipo penal do bullying e do cyberbullying, mas ela traz uma série de outras alterações. Por exemplo, ela agrava algumas penas que já existiam no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ela torna alguns crimes como hediondos, vários deles. O que representa isso? Quem vai ser acusado vai começar preso, fechado, não vai ter arbitramento de fiança, não vai poder pagar fiança para se ver livre. A progressão de regime de pena, ela torna mais dificultosa, mais difícil, mais lenta. Ele não vai poder ser indultado ou anunciado no final do ano, daqueles projetos, né, do presidente para fazer. Então ela traz muitas outras coisas. Induzimento ao suicídio, a mutilação, ela agrava a pena, né, de quem fizer isso, mutilar a criança. Se for morte em ambientes educacionais, né,
dentro do colégio, igual tá tendo os atentados, aumenta apenas em 2/3. Ela pune a mãe e o pai que demorar a falar que o filho tá sumido, porque nós estamos tendo vários casos de desaparecimento de crianças, ou até que depois acham, mas que são abusadas. Então, assim, é uma lei maravilhosa no sentido de proteção à criança e adolescente. Demonstra uma política pública inteligente e preocupada com a situação das nossas crianças, adolescentes e pré-adolescentes. E uma coisa legal de dizer aqui é que, assim, falando até dos pais, né? Você disse aí, a criança desaparece, eles não notificam, não avisam polícia, conselho tutelar, qualquer órgão para poder ajudar na busca, e isso torna eles passíveis de punição ainda maior. Exatamente. No caso desses pais que tem um descaso completo até com a educação do filho, já existe em lei punição para esse tipo de pai, que não leva o filho para a escola, por exemplo. Abandono material, crime de abandono material. E não só isso. Além de ser punido criminalmente, ele pode perder o pátrio poder. Ou poder familiar, melhor dizendo, uma linguagem mais moderna, né? Pátrio poder vem de patriarcado, o pessoal aí não gosta muito. Do poder familiar. Então, aquele pai, aquela mãe que não dá atenção para seu filho, para sua criança, o vizinho, o parente pode denunciar e tomar aquela guarda, o juizado da infância e do adolescente, o Ministério Público. Então, assim, realmente nós temos que cuidar das nossas crianças, nós temos que tutelar os interesses dos menores. Eles não sabem o que é melhor para eles, eles estão sendo formados. É muito importante a gente blindá-los de toda e qualquer ofensa gratuita. Lembrando que a gente que é cristão acredita muito no poder da palavra, entende o poder da palavra. Então, se você deprecia demais uma pessoa, é ruim para você primeiro que está falando e muito mais para ela. Você está amaldiçoando ela e ela passa a desacreditar nela. Então, é muito importante, né? A Bíblia fala que assim como imagina em sua alma é. Então, nós temos que declarar bênção. Da nossa boca tem que sair palavras que edificam, né? É isso aí. Porque os pais, eles têm esse poder incrível, né? E assim, quando a ofensa vem de fora, é mais fácil lidar. Quando vem de dentro de casa, é um pouco mais complicado, né? Define, às vezes, é um futuro, poder. O destino da criança, ela passa a acreditar naquilo. Se meu pai tá falando que eu sou um derrotado, né? Sim, meu pai me chama de burro, né? Burro. Enquadra também na lei, pai que trata o filho desse jeito? Demais, né? Sim, claro. O pai pode ser punido por ofensas ao filho, sim. Pode ser a tutela criminal, sim. Reiteradamente chama o filho de burro, de bandido. Aí cai na lei do bullying, se for reiteradamente, exatamente. Ele pode até perder o poder familiar, porque ele tá maltratando o filho, ele tá causando violência psicológica a ele. Isso é um tipo de violência. A lei tutela todas essas formas, a violência física, a violência psicológica, a lei fala também de violência sexual. São vários tipos de violência presencial e a distância que a criança pode estar sujeita a ser penalizada. Perfeito. O pessoal, inclusive, participa sempre conosco colocando comentários. E, óbvio, a pergunta que sempre vem nesse assunto é o seguinte: pode se tornar censura, doutor Cícero Goulart? É ano eleitoral. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Uma opinião é colocada ali num comentário nas redes sociais. E aquele comentário, ele é visto por quem o recebeu como ofensivo. Essa pessoa, por causa de um comentário, ela pode ativar a lei? Como que funciona? Pode sim. Nós temos a lei do Marco Civil da Internet, se eu não me engano, em 2014, e ela veio para tutelar esse tipo de situação. Então, entrando já nessa questão de regulamentação da mídia, eu acredito muito nisso, Guilherme, que nós temos que ter liberdade total e a partir do momento que houver um ato ilícito ou um abuso de direito, às vezes você comete um ato ilícito por abusar do seu direito. No caso, uma ofensa por internet, essa pessoa então vai ter o direito de acionar o judiciário ou os meios extrajudiciais para remover aquela publicação. Mas eu não posso impedir a pessoa de falar porque eu nem sei o que ela vai falar. Se vai ser uma coisa boa ou se é ruim. Sim. Ah, mas aquele cara denigriu demais a pessoa do Guilherme. Mas ele pode falar coisa boa, deixa ele falar. Nas condutas que forem tipificadas como crime, contravenção ou ato ilícito civil ou administrativo, o Guilherme Rigonato vai buscar uma reparação, talvez até fechar o canal, talvez até derrubar a rede, talvez até suspendê-lo das redes sociais, do seu canal, seu sistema, talvez até obter uma multa, uma indenização, mas nós temos que deixar esse ambiente livre para todos os sentidos. Me parece que o sistema político está tentando muito blindar e regulamentar para falar quem que vai falar e o que vão falar. Isso é muito sério. Isso é um problema, né? É um problema muito grande, porque se eu não acredito naquilo, se vai contra a minha espiritualidade ou contra a minha ideologia, e se eu estou no poder, eu defino o que é o que não é verdade. Então, assim, isso está me preocupando muito, essas discussões. Aí eles pegam, vamos supor, um episódio lamentável como o da Choquei, que teve resultado morte, e querem colocar como uma ditadura. Vamos apoiar o projeto aqui das fake news.
Vou falar uma coisa rapidamente que eu acho que é muito importante. Sempre teve fake news. Eu acreditei muito tempo que comer manga com leite era... Mesmo? Você caiu nessa? Uai, mas eu cresci sendo ensinado disso. Todo mundo fala. Aí depois me falaram, quando eu fiquei adulto, falou, não, porque os escravos tinham manga à vontade e os fazendeiros não queriam que tomasse leite das vacas escondidas, eles criaram isso aí. Eu descobri que adulto, há pouco tempo, 10 anos atrás. Eu morri de medo, minha mãe falava isso pra mim. Sempre nós vamos ter fake news e sempre tivemos. Sim. Umas com mais efeitos devastadores, outros não. Então não quer dizer que eu impedi você de falar que vai ter. Então sempre vai ter notícia boa e tudo. Nós temos qual que é a solução? Educação, um jornalismo mais eficiente que checa a fonte. Nós temos que buscar por este caminho, mas não penalizar e fechar as fontes de informação. Claro, até porque é o seguinte, você trata a exceção como exceção. Se o crime fosse a regra, então nós tínhamos que parar com tudo, mas a gente sabe que não é. O crime não é a regra. A maioria das pessoas não divulga mentiras. Agora sim, existem aqueles que mal intencionados usam de maneira criminal. Quando acontecer, deve ser punido. Agora, se a censura entrar com tudo, aí eu vou te falar, quem tem o poder na mão vai fazer como quiser. Porque aí eu impeço as pessoas de serem o que elas são. Deixa eu te dar outro exemplo bíblico muito importante. Porque o PL da fake news, como ele é uma norma aberta, pode dar essa interpretação. Então, eu creio, sou uma pessoa religiosa, eu creio no milagre do mar vermelho, que Deus falou com Moisés, ele estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu, o povo passou, o faraó, história muito conhecida pelas religiões, principalmente pelos cristãos, evangélicos, judeus, católicos. Eu acredito nisso, acredito que isso aconteceu, que foi um fato. Sim. Pelo projeto da lei da fake news, de forma abstrata, que é a regulamentação, eles colocam um nome bonito, que eu acho que é censura, ele pode falar assim, não, isso é fake news e tal, você não pode falar nisso na sua rádio, na sua TV. Olha, porque rapaz, cientificamente é impossível isso. Mas está no ambiente da fé. Eu tô te falando um caso tão bobo, mas que é tão sério para nós como os cristãos. Então, um fato bíblico notório, que é uma lei de fé nossa, de um grande patriarca, de um grande líder, né? Sim. Espiritual nosso. E pode ser censurado de eu falar isso, de eu exercer a minha espiritualidade e eu ensinar um fato bíblico que pode trazer cura, revelação para muitas pessoas. Então, tanto que esse PL da fake news, pegando por só esse exemplo, tanto que é sério essa discussão. Doutor, por isso que eu faço a pergunta. Toda época de eleição é sempre essa conversa, né? Não se deve misturar a religião com a política. Então, vou fazer uma pergunta aqui. É preciso entrar no debate da discussão para poder colocar o ponto de cada um para que haja liberdade? Ou simplesmente abandonar é a opção, como nós vemos muitos aí defendendo, que é preciso deixar separadas as coisas? Vamos lá. Uma rede social, na semana da eleição, o cara ganha uma eleição ou perde uma eleição por isso. Nós já vimos isso recentemente em Goiás e tal. Aquelas notícias, né, que vem, fulano roubou, matou, fez isso, aquilo. Isso. Nós tivemos um caso de um senador, estava em primeiro, 10 dias antes teve uma prisão dele, um decreto de prisão, acho que ele nem chegou a ser preso. Ele foi parar em quarto. Então, isso acontece? Acontece, mas sempre vai ter em todos os meios de comunicação. E essa pessoa tem que ser punida, tem que ter isso. Mas eu não posso fechar a porta para quem quer divulgar a verdade, para quem quer fazer coisas sérias. Então, na internet tem coisa boa e ruim. Nós temos fontes conhecidas como os boas e fontes conhecidas como os ruins. E vão surgir novas boas e novas ruins. Sim. Então, eu acho que sim, pode a rede social, as mídias, a televisão, a rádio, arrebentar com um negócio. Tivemos um caso agora de bolo, de um crime e tal, jogaram como ela. Então isso sempre vai ter, não tem como, estão noticiando. Como que eu resolvo isso, Guilherme? Investigando as fontes, tratando educação no país, para que as pessoas possam discernir. Se eu der estudo, se eu der discernimento, se eu profissionalizar, trazer responsabilidade também para o meio jornalístico, separar os bons jornalistas, isso vai se acabando. A pessoa vai separando o joio do trigo. Mas eu não posso fechar a porta para que grandes rádios, como a Rádio Vinha e tal, sejam limitadas no que ela pode falar, inclusive no impossível. Com certeza. Temos o poder do impossível. Sim. E eu quero finalizar o programa de hoje fazendo uma pergunta sincera aqui pro doutor Cícero Goulart, e aí você diga como você achar. Segunda-feira, sancionada a lei. O senhor acha que, de primeira mão, boa, ruim e a longo prazo, qual efeito o senhor acredita que vai ter? Espetacular. Não votei nesse governo, não voto nesse governo, mas a iniciativa é excelente, é do Poder Legislativo Brasileiro, do Congresso, e do presidente que a sancionou. A lei ela estabelece uma política pública de proteção ao menor. Sim. Ela torna mais rigorosas algumas questões, algumas violências contra criança e adolescente. E não existe nada mais sagrado, eu acho, para a família, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um tio, que a próxima geração. Verdade. A geração futura, que são livros em brancos, que têm que ser orientados, têm que ser muito bem direcionados. E nós temos uma violenta
um espaço totalmente livre para todo tipo de postagem, com baleia azul, que induz ao suicídio, que fala, olha que negócio bacana você se mutilar, olha que negócio bacana. Então, assim, ela traz responsabilidade pro pai, ela agrava a pena de quem comete esse crime. Então, assim, é uma lei maravilhosa. Para mim, ano de 2024, na questão legislativa, só por essa lei, começou de forma maravilhosa. Inclusive, por exemplo, aí volta a falar, a Igreja Videira tem um trabalho belíssimo com criança e adolescente, a Rádio Vinha, que trata muito com essa geração. Espetacular essa lei aí, para quem é sério, para quem é de família, para quem não quer o mal de crianças, é excelente. Pedofilia, combate à exploração infantil. Então, espetacular. Fiquei fã dessa lei. Que maravilha. Vamos aguardar, então, os primeiros casos julgados por ela, porque já tem muito, hein? Já tem muito trabalho para essa lei fazer. Você pode ter certeza que esses ambientes da internet aí precisam de, sim, ter mais consciência. Claro, a lei vem tentar trazer consciência, mas tudo depende da cultura. Lei não obriga ninguém a fazer nada, né? A lei, ela tá ali para punir quando faz. Nós estamos torcendo para que a política ajude a melhorar isso. Vamos ver se a gente consegue. De toda forma, Dr. Cícero Goulart, passa o Instagram pro pessoal que quiser te seguir, né? Sei que tem muitas dúvidas. Alguém que talvez se sinta lesado, por que não? Dr. Cícero é um especialista em direito digital e vai poder te orientar aí da melhor maneira possível. A gente tem ali no Instagram sempre ensinando sobre direito do consumidor, direito digital, direito bancário e falando sobre boxe também, viu? A gente é metido a fazer boxe, fazer mesmo? esporte. Rapaz, que é isso, hein? Então a gente tá sempre brincando lá e é importante a gente tá sempre divulgando conhecimento, que é o @Cícero Goulart, Goulart, igual do presidente, Goulart, Goulart.adv, Cícero Goulart ADV. E da outra vez que eu vim aqui, um pessoal me seguiu aí, foi muito bacana. Então, quem quiser nos seguir aí, tem informação bacana, um ambiente ali responsável, a gente tá lá também para tirar dúvidas, estamos à disposição. Que maravilha! Segue lá o Dr. Cícero para você ficar por dentro de tudo. Também tá no YouTube essa entrevista completa. Se quiser compartilhar, ouvir de novo, com certeza muitas pessoas vão ser abençoadas com esse novo assunto, que é a lei do bullying e do cyberbullying. Dr. Cícero, muito obrigado e até a próxima. Bom almoço para todos, até mais.